Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos os amigos do Facebook. Que Deus abençoe a todos que têm acompanhado o nosso trabalho. Rapidamente passei por aqui para falar um pouquinho a respeito da palavra de Deus e falar o que aconteceu naquele dia de Pentecoste. O dia de Pentecoste é um dia em que todo mundo conhece, em Atos dos Apóstolos, quando a Bíblia fala que houve a descida do Espírito Santo, porque o povo, com muita expectativa, estavam aí à espera da descida do Espírito Santo, né? Então, é muito interessante, muito interessante nós termos dentro de nós essa sede de ter o Espírito Santo, essa preocupação de querer ser batizado com o Espírito Santo, porque as pessoas que estavam naquele dia, naquela sala, reunido no dia de Pentecoste, tinham sede. E quando a pessoa tem sede, a coisa que ele procura fazer é saciar aquela sede. Não é verdade? Quando você tem sede, então você tem que beber água, você tem que procurar água para beber. E procurando água, uma vez procurando água e tendo água, então você vai poder saciar a sede que você sente. Então, aí quando os discípulos, o povo estavam reunidos naquela sala, eles tinham sede. Sede por quê? Porque o Senhor Jesus prometeu que o Espírito Santo desceria na vida daqueles que esperam com um coração paciente, na vida daqueles que o desejam, na vida daqueles que querem o Espírito Santo em suas vidas. Está entendendo? Então, aqueles que estavam lá reunidos no dia de Pentecoste, eles então puderam ser visitados pela presença do Espírito Santo, né? No Velho Testamento, nós podemos ver isso no livro de Isaías também, capítulo 44, versículo 3, que diz assim: porque derramarei água sobre o sedento, quer dizer, uma promessa. A água aqui, ela simboliza o Espírito de Deus. O Espírito Santo é simbolizado pela água viva, pela água da vida. Porque derramarei água sobre o sedento. É uma condição aqui para a pessoa ser batizada com o Espírito Santo. Ela está sedenta, ela tem sede pela presença de Deus. E diz assim: e torrente sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Olha só, então Deus disse o seguinte: olha, eu vou derramar o meu Espírito, eu vou derramar a minha bênção sobre os seus descendentes. Nós estamos a ver essa promessa em Isaías, no capítulo 44, versículo 3, aonde o Espírito Santo é tratado como água viva. Agora, mas o cumprimento desta promessa aconteceu em Atos, capítulo 2, quando houve o derramamento do Espírito Santo, que é o nosso assunto. Inaugurou uma nova era. Importante você saber, para quando você orar, quando você pedir o Espírito Santo, você está informado e dentro do Espírito, né, do que aconteceu naquele dia. Então, no Antigo Testamento, era um presente raro quando alguém é possuído pelo Espírito de Deus. Poucas pessoas eram possuídas pelo Espírito de Deus no Velho Testamento. Nós temos, por exemplo, o caso de Saul. Quando Saul ele foi ungido o rei de Israel, o Espírito de Deus veio sobre ele. Você pode conferir isso em 1 Samuel, no capítulo 10, versículo 10, diz assim: e o Espírito de Deus se apossou de Saul. Então o Espírito de Deus veio numa ocasião especial, momentânea, entrou nele porque era um momento especial. Mas no capítulo 16 do mesmo livro de Samuel, quando Deus removeu a sua bênção sobre Saul, a Bíblia diz que o Espírito Santo deixou, né, Samuel
aqui no capítulo 16, versículo 14, diz assim: tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor. Então, o Espírito Santo veio e o Espírito Santo saiu. Ok? Ora, quando nós falamos do Pentecostes, que aconteceu em Atos capítulo 2, o grande derramamento do Espírito Santo, ele não foi derramado sobre algumas pessoas, como acontecia e aconteceu no Velho Testamento. Temos o exemplo também de Gideão. Gideão, ele acabou de servir a Deus e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor desceu. O Espírito do Senhor desceu naquele momento. Nós temos um exemplo de Saul, de Sansão, também que o Espírito de Deus se apossava nele, ou dele, quando ele tinha decisões a tomar, estava para enfrentar os inimigos, o Espírito de Deus se apossava de Sansão. Mas você observa que o Velho Testamento, ele fala pouco, muito pouco sobre as pessoas que receberam o Espírito Santo. Davi também, antes de enfrentar Golias, o Espírito de Deus veio sobre ele. Mas quando nós falamos do dia de Pentecostes, ou seja, o grande derramamento do Espírito Santo, ele vem sobre todos. Não houve acepção de pessoa. Entende isso, sim ou não? E antes do nosso Senhor Jesus, ele ser preso, ele subir para o Pai, ele prometeu enviar, e ele prometeu para os discípulos, ele prometeu enviar o Espírito Santo. Foi uma promessa que veio dele. Ele disse: olha, eu vou enviar o Espírito Santo para todos vocês. Você pode conferir isso no livro de João, capítulo 14, se você quiser acompanhar. João, capítulo 14, no versículo 15, diz assim, capítulo 14, do versículo 15 ao 17, diz assim, ele diz: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. No versículo 17 diz assim: e o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, que o mundo não pôde receber, porque não vê nem conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então você vê que o verbo que o Jesus usou foi o verbo no futuro: estará convosco, estará em vós, já prometendo que eles receberiam o Espírito Santo, já avisando do Pentecoste, que aconteceu um pouco depois. Então, todos foram possuídos pelo Espírito Santo. Desde Pentecostes, o Espírito Santo, ele batizou, todos que lá estavam naquela sala reunidos, e ele batiza todos aqueles que querem, e você tem que estar ciente disso. No livro de Atos dos Apóstolos, se você pesquisar, nós vamos encontrar 3 derramamentos do Espírito Santo para 3 grupos diferentes, em momentos diferentes também, Então nós temos primeiro os judeus, que Atos 2 fala, quando eles receberam o Espírito Santo, foi derramado para os judeus. Nós temos o segundo grupo, que foi o grupo dos samaritanos, que também, isso está em Atos capítulo 8, também receberam o Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo. E nós temos o terceiro grupo, que foi para o grupo dos gentios. Quem eram os gentios? Os incrédulos, mas que creram, e porque creram em Atos capítulo 10, eles receberam o Espírito Santo. O que eu quero dizer com tudo isso? Quero dizer o seguinte: se o Espírito de Deus foi derramado para os judeus, se o Espírito Santo foi derramado para os samaritanos, que era um povo até desprezado naquela época, se o Espírito de Deus foi derramado para os gentios que creram, que eram os incrédulos, mas porque creram, receberam, por que você não pode ser batizado? Por que o Espírito Santo não viria sobre você? Tenha esse entendimento. Coloque no seu coração esse propósito: eu vou receber o Espírito Santo sem preocupação, sem ansiedade, porque da mesma maneira que ele foi derramado,
os profetas prometeram a Isaías, especialmente, que nós lemos, o Senhor Jesus prometeu o Espírito Santo e prometeu a todos nós, a todos os que creem. Eu espero que essa mensagem tenha ajudado você, despertando, e prometemos que a qualquer momento que o Espírito Santo quiser, que Deus quiser, nós voltaremos para partilhar e falar um pouquinho mais a respeito do Espírito Santo. Agora mesmo está na hora de nós podermos ministrar o nosso culto, né? Daqui a pouco o povo está aí, chegando, se concentrando aqui nesse lugar, nesse recinto de adoração, e nós então vamos buscar a presença de Deus. Sabe o que me fala, pastor Nelson Cangandala? Eu gostaria de pedir à senhora, o senhor, você que tem gostado do nosso trabalho, né? Por favor, pessoal, siga-nos na nossa conta do YouTube. É só você meter PR Nelson Cangandala, tá? Aí você já vai ver a minha imagem, a minha foto, né? E aí você, então, inscreva e siga-nos no YouTube para que você possa, então, partilhar bênção sobre a sua família, os seus conhecidos, colegas, enfim. Então, por favor, pessoal, siga e deixa o seu like ou o seu dislike, enfim. Então, inscreva aí na nossa conta, a nossa página do YouTube, PR Nelson Cangandala, e que Deus abençoe a todos nós, e que esse domingo seja um domingo super abençoado para buscar e adorar aí a face do nosso Deus. Nós já estamos aqui no nosso templo, aqui no bairro Popular, Avenida Machado Saldanha. Já vamos dar o início do nosso culto, e se a senhora ainda não se preparou, então prepara-se, saia de casa, vai buscar o teu Deus, vai adorar o teu Deus, vai agradecer ao teu Deus por Ele ter guardado e cuidado de você e da sua família a semana, e entregar já a semana que a gente já vai entrar a Deus, pedindo a Deus que tenha misericórdia e que Ele possa guardar e cuidar de você, tá bom? Um beijo, um abraço do coração, que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. A paz.